Nós queremos agora meditar na palavra de Deus, a palavra do Senhor. Texto que Deus falou ao meu coração já. E a minha oração é que fale ao teu coração também. E nós queremos estudar Êxodo, capítulo 13, dos versículos 17 ao 22. Êxodo 13, 17 ao 22. E nós queremos tirar 7 lições práticas para a nossa vida sobre esse texto da Palavra de Deus. Êxodo 13, versículo 17, então, ao 22, eu vou ler na minha versão, você acompanha na tua Bíblia aí da tua casa. Diz assim: Quando o Faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto, ou, dependendo da versão, vai dizer mais curto, pois disse: para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel saíram do Egito organizados como um exército. Moisés levou consigo também os ossos de José, pois este havia feito com que os filhos de Israel jurassem solenemente, dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, leve os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvens, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Até aqui a palavra do Senhor. Nós queremos estudar então essa palavra que nós acabamos de ler. Primeiramente, deixa eu contar um pouco aqui do que está acontecendo com o povo de Israel, né? José foi vendido pelos irmãos como escravo. Você deve lembrar dessa história, né? Que é narrada aqui em Êxodo. E ele foi levado como escravo para o Egito. E nós costumamos chamá-lo então de José do Egito. E lá então ele se tornou governador. Depois de passar por alguns perrengues, depois de ser fiel a Deus, Deus colocou ele como governador da terra do Egito. E quando veio 7 anos de escassez, de seca, onde teve falta de alimentos na terra, os irmãos de José, os israelitas, vieram até então o Egito para comprar mantimentos. E José reconheceu os irmãos e teve todo um contexto ali daquilo que ele fez, como ele tratou eles, mas José perdoou eles. E José fez um convite a eles: venham e ficam aqui no Egito, que aqui vocês vão estar bem, eu vou cuidar de vocês. E então o pai de José veio e os irmãos, e ali então ficaram residindo. E por isso que os israelitas chegaram, então foi assim que eles chegaram até o Egito.
E ali eles foram se multiplicando, Deus foi abençoando, afinal de contas era uma promessa, aonde que a descendência de Abraão seria tão numerosa como as estrelas do céu, como a areia na praia, no mar, né? Então, eles foram se multiplicando, ficaram um grande povo. Antes de José morrer, ele fez com que o povo jurasse para que o dia que Deus visitasse o povo, para tirar eles de lá e levar para a terra prometida, onde que era promessa para Abraão, lá atrás, e José sabia dessa história. Então ele pediu para que os ossos dele fossem levados junto para ser sepultado lá no solo onde o Senhor tinha prometido aos pais, né, a Jacó, seu pai. E assim então passou-se os anos. Faraó, que na época conhecia José, faleceu, José faleceu, e o tempo foi passando e agora o Egito estava usando o povo de Israel como escravos. E aí o povo clama a Deus e Deus traz Moisés para os libertar. E aí nós temos toda a história, o contexto que fala como aconteceu a libertação do povo. E se a gente for olhar no capítulo 12, um anterior daquilo que a gente leu, vai falar sobre a Páscoa. E nós falamos sobre essa Páscoa na Semana Santa, no culto, né? E ali então tem as instruções para a Páscoa. E ali também vai acontecer no início do capítulo 13, então, a questão dos primogênitos, né? Uma das pragas do Egito, onde que todo primogênito morreu. E assim, então, Faraó deixa o povo ir. E agora, então, começa o texto que nós lemos. Para a gente poder se situar um pouco melhor, para você ter ideia, no versículo 17 diz: quando Faraó deixou o povo ir. E agora a pergunta talvez que fica, ou você possa imaginar, é que povo, quanto, né? Que quantidade de povo era essa, né? Êxodo 12, 37, um capítulo antes, ele vai falar de um censo que foi feito e o número que ele dá ali são de 600 homens. Então esse povo que sai do Egito são 600 homens. Só que mulheres, crianças e idosos não eram contados. Era contados homens a partir de em torno de 18 anos que eram hábeis e aptos para a guerra. E então os aposentados, os menores de idade e as mulheres então não eram contados, né? Então, se são 600 homens e a gente multiplicar, que talvez seriam mais 600 mulheres, mais 600 crianças, mais os idosos, chega-se a um número aproximado ou talvez um pouco acima, maior do que 2 milhões de pessoas. Então, esse era o povo. E os teólogos, então, eles têm o consenso de chegar no número de 2 milhões de pessoas, aproximadamente, arredondando, né? 2 milhões de pessoas. Esses 2 milhões de pessoas ainda tinha mais o gado e as ovelhas, que eles estavam indo, levando os rebanhos junto. E Moisés liderando este povo. Então dá para imaginar a dificuldade de estar andando, indo para uma terra que Deus estava mostrando, Moisés liderando, 2 milhões de pessoas, mais um rebanho de gado e de ovelha, a gente não tem um número de quantos, né? Mas não era algo fácil. Era uma caminhada mais desgastante do que normalmente se faria. E diz então que Faraó deixou o povo ir.
E a primeira lição que eu quero tirar está justamente no versículo 17, que diz: Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais curto ou mais próximo. Primeira lição que eu tiro é que, por vezes, Deus não nos leva por caminhos mais curtos. Às vezes a gente quer um caminho mais curto, às vezes a gente quer até pegar atalhos para chegar aonde a gente quer. Mas muitas vezes Deus nos leva por um caminho mais longo. Esse caminho é mais longo, é mais demorado. Esse caminho muitas vezes é mais difícil. Imagina 2 milhões de pessoas mais os rebanhos andando, tinha um caminho mais próximo e um bem mais longo que daria praticamente, se for olhar no mapa bíblico da época, umas 3 vezes mais a distância do que o caminho mais curto. E aí você talvez pense assim, mas e por que Deus não levou então pelo caminho mais curto? Ia ser mais fácil. E aí eu encontro também no versículo 17 a nossa segunda lição, que o caminho mais curto nem sempre é o melhor ou o mais fácil, porque ele vai dizer que Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora era mais curto, pois disse: para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Então, nesse caminho iria ter um obstáculo muito grande, que era a guerra com o povo filisteu. Apesar de que o texto fala que o povo de Israel saiu organizado como um exército com armas, eles ainda não estavam prontos ou preparados para a batalha, para a luta, para a guerra. E aí poderia acontecer que eles chegassem lá e, no cenário de guerra, dizer assim: olha, está pertinho aqui o Egito, vamos voltar para lá, porque aqui não vai dar. E voltando para o Egito, então talvez a situação deles seria mais complicada ou pior do que quando eles estavam antes de sair de lá. Então, por vezes Deus nos leva por caminhos mais longos, mas o caminho mais curto, que muitas vezes a gente acha que é mais fácil, que é mais próximo, nem sempre é o mais fácil. Pode ser que ali também tenha dificuldades. E Deus tem um propósito para nos conduzir por caminhos mais longos. Talvez Deus está conduzindo a tua vida, não seja o caminho que você queira. Talvez não seja o caminho que você imaginou trilhar. Mas é o caminho que Deus quer te levar. E através desse caminho, Ele vai te ensinar algumas lições para a tua vida também. Terceira lição que eu aprendo nesse texto também está no versículo 13, aonde diz que, por vezes, o caminho mais longo que Deus nos conduz é para que a gente não volte atrás nas nossas decisões. Talvez se a gente fosse pelo caminho mais curto, nós iríamos na primeira dificuldade voltar atrás. Mas Deus quer que a gente prossiga, Deus quer que a gente ande, que a gente trilhe os caminhos que Ele preparou para cada um de nós. E essa é a terceira lição que eu aprendo então. Às vezes o nosso caminho é mais longo para que a gente não volte atrás. E talvez o nosso estado fique pior do que o primeiro antes da gente sair. Quarta lição que eu aprendo está no versículo 18, quando diz: porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do mar vermelho. E a quarta lição que eu aprendo é que Deus nos guia pelo caminho que Ele quer. E aqui diz que Deus fez com que o povo rodeasse pelo caminho.
É Deus que conduziu o povo. E é Deus que conduz muitas vezes a nossa vida. Às vezes a gente não entende, mas é Deus que está no controle, Deus que está no comando, Deus é soberano. E nós temos um grande exemplo que nós estamos vivendo, essa pandemia, o mundo parado, mas Deus está conduzindo todo o povo, o mundo todo por esse caminho. Ele fez rodear por esse caminho. O porquê? A gente vai descobrir. Deus vai falar. Deus vai nos mostrar. E eu acredito que essa questão de parar tem feito muito bem para muitas pessoas, tirar o pé do acelerador, pensar um pouco mais na sua vida, estar junto com a família, achar tempo para estar com a família. Eu acredito que tem muitas coisas positivas em tudo isso. Deus tem abençoado muitas famílias que talvez estavam sem tempo, não tinham tempo nenhum para com o outro e agora sobra tempo para brincar com as crianças, para fazer uma pipoca, assistir um filme, enfim, né? Talvez antes não tinha. Mas, de certo modo, é Deus que está nos mostrando algumas coisas também. Quinta lição que eu aprendo neste texto é no versículo 20, onde diz que os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E aí eu aprendo que por vezes Deus nos guia por desertos. O deserto é um caminho complicado para a gente passar, é um caminho difícil, é um caminho de escassez, é um caminho sofrido, um caminho solitário. Jesus passou por uma quarentena no deserto. Quando ele foi batizado, a palavra de Deus diz que ele foi levado ao deserto, lá ele ficou 40 dias, e lá então ele foi tentado por Satanás. Muitos outros personagens bíblicos passaram pelo deserto antes do seu ministério. Talvez Deus esteja te conduzindo por um deserto porque Ele quer te ensinar algo. E por vezes Ele nos leva por desertos. Ele quer que dependamos dEle. Quando nós estamos no deserto, nós dependemos unicamente de Deus. E como é difícil para o ser humano muitas vezes depender de Deus, estar na dependência de Deus. Dizer assim, Senhor, eu entrego a Ti, faça, Senhor, porque eu não posso. E descansar no Senhor e esperar que Ele faça. Porque a nossa vontade é nós correr, nós estarmos, né? Nós. Muitas vezes Deus nos leva por desertos para a gente confiar nele. Mas também Ele quer nos dar experiências através do deserto. O povo de Israel teve grandes experiências com Deus. Muitas e muitas. E se você for ver toda a caminhada no deserto, Deus deu muitas e muitas experiências com Ele. Deus abriu o Mar Vermelho, Deus acompanhou eles toda a jornada, Deus fez brotar água de rochas, Deus fez com que caísse toda manhã pão do céu, maná. Deus cuidou do povo que em 40 anos eles andando no deserto, as roupas não estragaram, os seus chinelos, as suas sandálias não furaram. 40 anos com a mesma roupa, sem precisar trocar. Já imaginou que maravilha seria sem precisar estar trocando o guarda-roupa, renovando o guarda-roupas? Porque a nossa roupa sempre ficaria a mesma. E eles viram tantas e tantas maravilhas de Deus, Deus dando carne, Deus dando aquilo que eles necessitavam.
Deus nos leva por desertos porque Ele quer que aprendamos a depender dEle e porque Ele quer dar experiências. Ele quer ter experiências com nós. E é assim que nós temos experiências com Deus. Sexta lição que eu aprendo está no versículo 21, que fala: o Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvens, para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo, para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Você consegue imaginar isso? Uma multidão, 2 milhões de pessoas andando no meio do deserto e de dia uma nuvem cobrindo tudo e à noite uma coluna de fogo que ia à frente deles, clareando, iluminando o caminho. E a lição que eu aprendo é: mesmo por caminhos difíceis como no deserto, Deus nos guarda, Deus nos sustenta, Deus nos mantém. Uma nuvem de dia. Por que uma nuvem de dia? Porque o deserto é um lugar muito quente. E a nuvem, então, vai proteger do sol. Eu lembro quando, até não faz muito tempo atrás, né? Antes de vir o soja transgênico, eu fui criado na colônia, então nós carpíamos no soja, né? E nós estávamos carpindo durante a tarde de verão, aquele sol quente, e como era bom quando vinha uma nuvem e cobria o sol, e a gente ficava aquele tempo ali embaixo da nuvem, à sombra da nuvem. Como era gostoso, ficava bem mais agradável. Imagina num deserto. Deus estava cuidando do povo. Agora, à noite, uma coluna de fogo. Por que fogo e não simplesmente uma luz? O texto diz que era para eles caminhar à noite e o fogo, então essa coluna de fogo ia iluminando a frente deles, né? Só que tem mais um detalhe no deserto. O deserto, durante o dia, chega a temperaturas altíssimas aí nos seus 40 e poucos graus, e à noite a temperatura cai tanto que chega até a talvez graus negativos, dependendo a região, dependendo a noite. E aí então tem o frio. E o fogo, além de trazer essa luz, também trazia o aquecimento para o povo. O cuidado de Deus com o povo enquanto eles andavam pelo deserto. Essa é a lição que eu tiro desse versículo 21. Mesmo por caminhos difíceis, Deus nos guarda. Eu não sei qual que é o momento difícil da tua vida, qual o caminho que você está caminhando hoje, mas Deus, nesse teu caminho mais difícil, Ele te guarda. Ele cuida de você. E a sétima lição, então, que eu tiro, é no versículo 22, que diz que a coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. E aqui eu vejo também o cuidado de Deus, que Ele nunca se afasta dos seus. Ele nunca se afasta do seu povo. Diz o texto que a coluna de nuvens no dia e a coluna de fogo durante a noite nunca se afastou do povo. O cuidado de Deus nunca se afastou daquele povo. E até nos nossos dias, o cuidado de Deus nunca se afastou de nós. Sabe qual que é o problema? O problema não é Deus, não é Deus que se afasta de nós. É que muitas vezes nós nos afastamos de Deus. Muitas vezes nós viramos as costas para Deus. Muitas vezes nós deixamos Deus de lado. E aí quando vem o caminho do deserto,
nós olhamos para Deus e a gente acaba murmurando, a gente acaba reclamando e a gente acaba questionando onde é que estava Deus quando isso aconteceu. E talvez a resposta seja que Deus estava no mesmo lugar de sempre. É nós que não estávamos na presença de Deus. É nós que não estávamos junto com Deus. É nós que nos afastamos de Deus. E a pergunta que eu te faço é: se você está afastado de Deus, como que Deus vai cuidar de você? Talvez seja momento também da gente repensar algumas coisas, talvez de você pensar na tua vida, o caminho que você está caminhando. Pode ser que esteja difícil, pode ser que seja um deserto, pode ser que o caminho esteja longo demais, que você não consiga ainda enxergar o final desse caminho. Mas se Deus está contigo, glória a Deus, Ele vai cuidar de você, vai cuidar no caminho, vai suprir as tuas necessidades, vai te dar experiências com Ele. Mas se você estiver sozinho nesse caminho, pensa nisso, como que vai ser? Se você está afastado de Deus, se aproxima dele, se reconcilia com Deus. Se for preciso, peça perdão para Deus. Peça perdão para Jesus, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Não se afaste de Deus, mas esteja na presença de Deus sempre, para que Ele possa cuidar do teu caminho. A conclusão que eu chego de tudo isso é que nós jamais devemos murmurar ou reclamar de Deus quando estamos passando por um deserto. Muitas vezes é Deus nos dando experiências, Deus nos fortalecendo no caminho aonde a gente está trilhando, aonde a gente está passando. Nós não precisamos ficar prontos para aprender as lições que Deus quer nos ensinar. Nós precisamos ficar prontos, desculpa, eu errei. Nós precisamos ficar prontos para aprender as lições. Quanto mais cedo a gente aprender a lição, mais cedo nós chegamos no fim da nossa jornada, a gente sai do deserto e chega na terra prometida, onde Deus vai dar descanso e conforto. Devemos confiar em Deus, pois Ele nos protege no caminho, pelo nosso caminho. É Deus que cuida, e devemos ter a certeza de que Ele nunca nos abandona. Ele nunca nos abandona. Deus não abandona ninguém. É nós que abandonamos a Deus. Pensa nisso. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. E que essa palavra possa talvez trazer paz ao teu coração e ânimo para você na tua jornada, na tua estrada, no teu caminho. Amém? Quero orar com você mais uma vez. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Tua palavra que nos traz conforto, tua palavra que nos traz consolo quando nós estamos passando por dificuldades, por adversidades, quando estamos caminhando em meio a um deserto. Nós podemos ali contar contigo, tu não nos abandona, tu cuida de cada um, tu cuida de nós. E nós queremos te louvar, porque tu és um Deus que tem promessas para nós, tu és um Deus que sustenta a nossa vida, tu és um Deus que nos dá experiências contigo. Tu és um Deus, o Deus Emanuel, o Deus conosco. Abençoa-nos, Senhor, abençoa cada um que está acompanhando esta mensagem,
abençoa cada um na sua vida. Eu não sei qual a dificuldade que cada um está passando, Senhor, mas Tu sabes, Tu conheces os corações. Que Tu possas estar visitando cada um, dando experiências, dando refrigério, dando alívio, Senhor, cuidando de cada um, Senhor. E se algum, Senhor, de quem está nos assistindo, Senhor, está afastado de Ti, Senhor, por algum motivo, que possa se reconciliar contigo, Senhor. Esta é a minha oração. Em nome de Jesus, amém e amém.